Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de análise sintática. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa em que estrelas têm a mesma função sintática que em brilham no alto as estrelas. Primeiro ponto, toda vez que nós formos analisar um período, a primeira coisa que devemos fazer é colocar o período na ordem direta. Por quê? Porque fica mais fácil a análise, né? Brilham no alto as estrelas. Se você fizer a indagação ao verbo, o que brilham no alto, você obtém como resposta as estrelas. Então, nós já temos a função sintática do período, né? Função sintática do período é de quê? Sujeito simples. Na ordem direta, como fica esse período? As estrelas brilham no alto, certo? Nós temos o as, que é um artigo definido feminino flexionado em número, é um adjunta de nominal. Estrelas é um núcleo do sujeito do período, é um substantivo também flexionado em número. Nós temos brilham, que no contexto é um verbo intransitivo, e no alto é o quê? É um adjunta adverbial de lugar. Pronto, nós fizemos a análise sintática desse período simples, né? Também chamado de oração absoluta. Agora o que nós devemos fazer? Analisar as orações embaixo e detectar a oração em que a função sintática é a mesma, né? Ou seja, em que as estrelas têm a função de sujeito, né? Especificamente estrelas, né? Que é o núcleo do sujeito. Mas enfim, analisemos. Na letra A nós temos: havia estrelas no céu. O verbo haver, ele tem uma particularidade muito interessante. O verbo haver, na acepção ou no significado ou no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é o quê? Ele é impessoal e transitivo direto. O que acontece quando o verbo é impessoal? Ele não tem sujeito. Acontece a chamada oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E além dele ser impessoal, ele é transitivo direto. Então, qual a função sintática de estrelas no período? Objeto direto, né? Haver, na acepção, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, é o quê? Transitivo direto e é seguido de um objeto direto. Parece ser o sujeito? Parece, mas não é. É o quê? É o objeto direto. Veja que o verbo ele também permanece na terceira pessoa do singular, o que não aconteceria se fosse um verbo pessoal, né? Quando nós temos um verbo pessoal, ou seja, um verbo que tem sujeito, o que acontece? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Nesse caso, o verbo haver está em qual dessas três acepções? De existir, né? Existiam estrelas no céu. Lembrando a diferença, o verbo existir ele é pessoal. Agora, o haver, quando você pode substituir por existir, ele é impessoal e permanece na terceira pessoa do singular, porque não concorda com nenhum termo, já que nós temos a oração sem sujeito. Então, letra A descartada como gabarito. A função, neste caso, é de quê? Objeto direto. Na letra B, nós temos: as estrelas começam a surgir. Aí nós temos o quê? Já temos o gabarito, né? Por quê? As é o artigo definido feminino, adjunta de nominal, e estrelas é o quê? É o núcleo do sujeito, né? Perceba que nós temos o quê? Uma locução verbal, né? Com uma preposição. Começam a surgir, tudo isso é uma locução verbal, né? Lembrando que na contagem de orações, a locução verbal ela conta como uma oração, né? Porque ela é um agrupamento de palavras que tem uma unidade de sentido. No caso, nós temos o verbo começar como verbo auxiliar e nós temos o verbo surgir como principal. Numa locução verbal, o verbo principal sempre fica em uma forma nominal, né? E nós temos essa preposição intermediando. Agora, nós já temos o gabarito, né? Mas vamos analisar as outras alternativas que são interessantíssimas. Na letra C nós temos: seus olhos tinham o brilho das estrelas. Percebamos uma coisa simples. Se no exemplo inicial a função é de sujeito, essa resposta nunca seria certa. Por quê? Nós temos brilho das estrelas. Sujeito pode ser regido por preposição? Nunca, em circunstância nenhuma. Sujeito não é regido por preposição. Então, só com esse detalhe já poderia eliminar a letra C, né? Mas qual a classificação específica? Muito simples. Brilho das estrelas. Eu não posso substituir esse das estrelas por brilho estelar? Sim. E o que acontece? Esse das estrelas é classificado como uma locução adjetiva. E a maioria das locuções adjetivas podem ser substituídas por o quê? Por um adjetivo análogo à locução. Olhar de águia, olhar aquilino, pulseira de prata, pulseira argêntea, argentina ou argírica. Eu posso fazer essa substituição.
Isso é um campo específico quando a gente estuda adjetivo, né? Dentro do adjetivo nós temos as classificações inerentes e nós temos a locução adjetiva que pode ser substituída por um adjetivo análogo, né? Então nós já temos a classificação da letra C, né? Brilho das estrelas, brilho estelar é uma locução adjetiva que pode ser substituída por esse adjetivo estelar e exerce a função de quê? De adjunta de nominal. Então, letra C descartada. Na letra D nós temos: fui passear com as estrelas do tênis. Aí nós temos com as estrelas do tênis exercendo a função de quê? De adjunta adverbial de companhia, né? Ele foi passear. É o quê? Já dá a ideia completa. Agora, com as estrelas é o quê? Justamente a companhia, com quem ele foi passear. Então aí nós temos a classificação do termo como o quê? Como adjunto adverbial de companhia, né? O que não condiz com a classificação inicial, né? A classificação inicial é de sujeito. Na letra E nós temos as estrelas, eu as vi. Aí é um caso interessantíssimo que envolve até pontuação. Por quê? Qual a classificação as estrelas? Percebamos uma coisa. Quando se estuda a pontuação, nós sabemos que o sujeito não pode ser separado do predicado por vírgula, né? E se há uma vírgula aí, e ela está corretamente empregada, esse termo não pode ser classificado como sujeito. Mas qual a sua classificação? Muito simples. Esse termo, as estrelas, é o objeto direto. E perceba que ele está sendo retomado a posteriori. Por quê? As estrelas, eu as vi. Esse as é um pronome oblíquo que exerce a função de quê? De objeto direto. Ele exerce a função de objeto direto, está retomando o quê? As estrelas. As estrelas, eu as vi. Eu vi o quê? As estrelas. E o que acontece? Quando eu tenho uma estrutura com objeto direto, depois eu tenho uma vírgula, e eu tenho um outro termo que retoma esse objeto direto, eu tenho o chamado objeto direto pleonástico, né? Nesse caso, é o quê? O as, ele é o objeto direto pleonástico, porque ele está retomando o objeto direto que já foi mencionado. E quando isso ocorre, nós temos o uso da vírgula obrigatório. Então, essa vírgula após as estrelas é obrigatória. Então, nós já temos o gabarito da questão, né? O gabarito da questão é a letra B. Revisando os conceitos. Brilham no alto as estrelas. Qual é a função de as estrelas? O sujeito, né? As estrelas brilham no alto, sujeito. Na letra A, nós temos estrelas como objeto direto, né? Do verbo haver, que no sentido de existir é impessoal e transitivo direto. Na letra B, nós temos as estrelas como sujeito, é o gabarito da questão. Na letra C, nós temos brilho das estrelas como parte dessa locução adjetiva, que exerce função de adjunta de nominal. Na letra D, nós temos com as estrelas do tênis, exercendo a função de adjunta adverbial de companhia, né? Passear com alguém. Esse com não tem a ver com a regência do verbo, ele tem a ver com uma semântica de completar o período, né? E na letra E nós temos as estrelas como o quê? Como objeto direto. Lembrando que na letra E o objeto direto pleonástico é o quê? É o as e não as estrelas. As estrelas é somente o objeto direto. O as é o pronome oblíquo no que retoma as estrelas e é classificado sintaticamente como objeto direto pleonástico. Gabarito da questão, então, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.